Fala pessoal, beleza? Muito obrigado por você estar assistindo neste exato momento esse vídeo. Sou muito grato pela sua presença. Fique à vontade, puxa uma cadeira aí, porque hoje no vídeo nós vamos estar fazendo a finalização dessa série de 5 vídeos que eu gravei. Pois é, se você não assistiu nenhum vídeo, esse aqui é o primeiro. Eu tenho mais 4 vídeos nesse canal, pode aí procurar esses vídeos que você vai achar e vai ser muito edificado. Ou no final desse vídeo aqui, eu vou estar deixando como opção para você clicar e você acessar os outros vídeos. O texto que nós vamos usar por base é o texto descrito no primeiro evangelho, o evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 4 também. As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ou em outras traduções, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A partir do capítulo 3, e nos versículos a partir do 13, a Bíblia nos informa que Jesus sai de Galileia com destino ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que João Batista tenta convencer Jesus a mudar de ideia, porque em outros textos ele simplesmente diz que não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Porém, Jesus convence ele para que assim pudesse ser feito segundo a vontade de Deus. E João Batista concorda com isso. A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado e saiu das águas, o céu se abre, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus, e se ouve uma voz do alto dizendo: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo", ou "Este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria", ou "eu tenho muita satisfação", ou "eu tenho muito prazer". Mas no capítulo 4 que nós acabamos de ler, no seu início, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor leva Jesus ou conduz Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás ou diabo. E aí que entra o conflito de muitas pessoas. Como assim? Até o presente momento, Jesus sai da Galileia, vai às proximidades do Rio Jordão. Jesus é batizado fazendo assim o propósito e o cumprimento da vontade do Pai. Jesus em todo momento cumprindo a vontade do Pai. O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Jesus está fazendo conforme o Pai o designou. A Bíblia diz que a voz então do alto, confirmando a intimidade e o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, dizendo que Jesus era motivo de grande alegria e satisfação do Pai. Mas no capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor conduz Jesus ao deserto, e não apenas ao deserto, mas para ser tentado. Existem muitos conflitos da vida cristã nesse texto aqui. Como pode a vontade de Deus dividir o mesmo espaço com a dificuldade ou as tristezas da humanidade? Como pode o sofrimento e os sentimentos de provação serem compartilhados ou andar de mãos dadas com a vontade do Pai? Nós temos muitas dificuldades em tentar assimilar vontade de Deus e sofrimento, mas nós precisamos entender, ao lermos muitos textos da Bíblia Sagrada, assim como o apóstolo Paulo disse, assim como Tiago disse e muitos outros, ao observar o sofrimento, as tentações e os momentos de angústias e tentar de alguma forma comparar com a glória e a vontade do Pai, essas coisas não são nada. Nós vemos João e Pedro sofrendo e padecendo pelo nome do Senhor Jesus, apanhando e se alegrando. Nós vemos Paulo dizendo que os sofrimentos, as angústias aqui sofridas não se comparam com a glória que há de ser revelada. Tiago nos diz em um dos seus textos: era bom que nós sentíssemos alegria. As provações vêm como prova da nossa fé, e a nossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança. Em todos os textos da Bíblia relacionados a sofrimento e vontade de Deus, nós vemos a supremacia da vontade de Deus sobre todas essas coisas. Textos como Provérbios, que a Bíblia nos diz que Deus corrige o filho quem ele ama. Em muitos outros textos, a Bíblia linka o sofrimento com se aproximar de Deus. Nós vemos isso na trajetória do povo do deserto. O povo onde passou por muitos cativeiros, muitos sofrimentos, e muitos textos da Bíblia são claros em dizer que Deus entregava o povo na mão dos inimigos para que de fato isso pudesse servir como lição para o povo cada vez mais se voltar aos pés do Todo-Poderoso. E o sábio Salomão, em um dos seus textos no capítulo 7, nos diz e nos orienta que melhor do que ir a uma festa é ir aonde há luto.
Por quê? Nesses momentos de festa, muitas pessoas não pensam no amanhã, muitas pessoas querem se divertir, não pensando no porvir, mas pensando no agora, no momento. Ninguém quer ver ninguém triste na festa, e por mais que isso de alguma forma seja ignorar os problemas, todo mundo quer sorrir e se alegrar. Porém, em um contexto de luto, em um contexto de velório, não tem como disfarçar. O Salomão simplesmente está chamando para ir em um luto diante da realidade fria que a vida oferece, os problemas mais reais que nós vivemos. Na festa tem muito glamour, tem muita maquiagem, mas de um momento de luto é onde você prova a experiência notória do quão a vida, em muitos dos seus aspectos, é fria e mórbida. Porém, a Bíblia nos aponta uma palavra de esperança para dizer que diante de todo esse sofrimento, fazendo a vontade de Deus, Deus simplesmente virá como solução, como resposta para cada uma de nossas vidas. E eu não estou simplesmente aqui dizendo que no momento de sofrimento você dê gargalhadas. Como eu amo sofrer, nossa, eu tô amando passar por provação, mas que você, nesses momentos, possa ter o entendimento de que se você está no centro da vontade de Deus, tudo isso vai se caminhar para o propósito central dessas coisas. Depois que Jesus é conduzido para o deserto, a Bíblia diz que ao passados 40 dias, 40 noites, então aparece o diabo. Que simplesmente aparece quando Jesus está com fome. Muitos dos nossos conflitos vão ser favoráveis, não a nós, mas aos nossos inimigos. Você acredita? Se tu é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Perceba aqui nesse texto, o ambiente está totalmente favorável ao inimigo. Muitas vezes, nós vamos estar em ambientes desfavoráveis da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Porém, se nós optarmos por escolhermos a primeira opção que vem como alternativa no início, pode ser favorável. No início, tudo pode estar colaborando para dar certo. Mas, se não tem o dedo de Deus, eu quero te dizer algo que não precisa de revelação nem de profeta chegar em você para falar. Vai começar favorável e vai terminar desfavorável. Porque muitas vezes o inimigo tem dessas, de em um ambiente totalmente favorável, aquilo que talvez você está dizendo, nossa, é tão de Deus isso? Olha, tá tão favorável, né? O vento tá soprando tão de maneira a favor que eu acho que é da vontade de Deus. No início, pode ser favorável, no início pode estar dando tudo certo, mas dar certo e ser favorável nunca foi sinônimo de Deus estar na frente. Mas você está me dizendo que então, o ambiente pode estar favorável, aparecer oportunidades favoráveis e isso pode ser o inimigo e não Deus? Sim, com certeza, e afirmo e reafirmo baseado nos textos bíblicos. Mas como é que nós então vamos identificar quando é e quando não é de Deus? Jesus sabia quem havia levado ele para o deserto. Então Jesus sabia sobre qual palavra ele estava. Não era a palavra de alguém que havia chegado depois e pegado o carro andando. Era sobre a palavra de alguém que havia iniciado todo um processo. Aquele que iniciou o processo é aquele que no final dos dias da provação, da tentação de Jesus no deserto, estava mandando um anjo para servir ele. Jesus sabia que quem havia colocado ele no deserto era o único que tinha o poder de fazer com que ele se regozijasse ou com que ele fosse alimentado no final do processo. Você que está me ouvindo neste exato momento, tem um entendimento certeiro de que quem está fazendo a promessa, ele é fiel no início do processo, no meio do processo e no final do processo. Aquele que iniciou todo o processo, ele é fiel para concluir. Então, qualquer tipo de alternativa que você entenda que não faz parte do processo que Deus colocou na sua vida, não é de origem do propósito de Deus, mas simplesmente bandeja do inimigo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso?